Olá, pessoal. Eu sou Lúcia Helena Silva Barros de Oliveira, sou defensora pública aqui no Rio de Janeiro e sou também coordenadora da Comissão de Política Criminal da ANADEP. E boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a ANADEP e a ENADEP pelo webinário, e defensoras e defensores públicos não param, e dizer que me sinto muito feliz de estar participando dessa live, sobretudo por se tratar de um dia tão especial, que é o dia 19 de maio. Fico muito contente mesmo. Ser defensora pública é uma honra muito grande para mim, fazer parte de uma carreira tão bonita, tão linda. Os defensores públicos são aqueles que abrem os caminhos para os menos favorecidos, para as pessoas vulneráveis, e o dia de hoje é muito especial. Então, parabéns a todas as minhas colegas, parabéns a todos os meus colegas, parabéns aos queridos defensores públicos do Brasil. Gostaria de cumprimentar o nosso palestrante, dizer que é uma honra muito grande para a Associação Nacional dos Defensores e para a ENADEP recebê-lo aqui conosco, e aos nossos colegas Ana Paula e Beron, né, também abrilhantando a nossa live. E o tema que nós vamos tratar é um tema muito sedutor, né, em especial pelo momento que vivemos. Tá? Alexandre, você participou de um evento junto à Associação Nacional dos Defensores, um pouquinho antes de ser decretada a quarentena em Brasília. Né? E a partir dali, nós fomos abraçados por diversas quarentenas, fomos abraçados por uma avalanche, e essa avalanche eu diria que é mundial. Né? O mundo está perplexo, olhando tudo isso, e o nosso olhar, na noite de hoje, vai voltar para o nosso sistema carcerário. A gente veio, né, vamos discutir um pouquinho sobre o nosso sistema, sobre os impactos dessa pandemia no nosso sistema carcerário. Infelizmente, o Brasil ocupa um lugar não muito favorável, que é o terceiro lugar onde nós temos a população carcerária mais alta. Nós estamos apenas atrás da gente está apenas Brasil e China. Nós estamos ocupando o terceiro lugar, com um quadro muito ruim, porque a gente sabe quais são as pessoas que compõem o nosso sistema carcerário, em grande maioria negros, pessoas com baixa escolaridade, muitas das vezes sem nenhuma escolaridade. E a pandemia nos causa, mais uma vez, uma perplexidade. O cárcere já vivia com as suas mazelas, com as suas dificuldades de higienização, saúde precária, pouco atendimento médico, e muitas das vezes nenhum atendimento médico, e agora que se precisa tanto, que a população se debruça sobre a necessidade da saúde, que a população clama pela saúde, né? No cárcere, o nosso olhar ele tem que ser muito maior. Né? Então, nós gostaríamos de ouvir você, ouvir as suas palavras sobre os impactos da Covid-19, os impactos da pandemia no nosso sistema carcerário. Por favor. Obrigado, Lúcia, Helena, é uma alegria poder estar conversando com você, com a Ana Paula, com o Beron, a convite do Pedro. E você muito lembrou, eu tive com a Maiara lá e as outras defensoras em Brasília, no dia 5 de março, e nós não imaginávamos que 2 semanas depois nós estaríamos presos, e que nós, 2 meses depois, estaríamos comemorando o Dia do Defensor, ainda em prisão domiciliar. Fico muito contente de ser hoje o Dia dos Defensores Públicos do Brasil. Eu sou de um estado de Santa Catarina que, vergonhosamente, foi um dos derradeiros a implementar a defensoria. Eu trabalhei durante muitos anos sem um defensor público na unidade, e isso me fez cada vez mais admirar.
Eu tenho muitos amigos na defensoria, eu tenho mais amigos na defensoria do que amigos na magistratura. É uma alegria poder estar com vocês, receber o carinho de todos que defendem direitos, né? Então, o nosso grande desafio hoje é pensar por que essa estratégia de morte, essa estratégia de matar, essa necropolítica, ela se engaja de maneira definitiva no ambiente prisional. Como bem a Lucilena fez referência, nós somos o terceiro país em presos, nós somos o terceiro país em Covid. Se nós juntarmos esses dois elementos de um ponto de vista explosivo, nós teremos muitas mortes. E longe de ser algo não querido, me parece que é algo desejado por aqueles que gerenciam. Então, na verdade, a morte de gente que está presa, uma certa camada, é reduzir custos, é matar gente que é matável, que é descartável, num contexto em que o Supremo Tribunal Federal reconhece estado de coisa inconstitucional, que nós temos uma pandemia contaminando pessoas cujo isolamento social não é um isolamento social sugerido, é um isolamento social imposto, com afastamento, com isolamento, com pessoas sendo sugeridas para dormir em camas separadas, para pessoas terem máscaras o tempo inteiro. Você submete uma população brasileira a uma condição degradante, que é o estado de coisa inconstitucional. Nós podemos contar nos dedos quantos presídios penitenciários seguem o regime da LEP. Mas isso adere a uma conduta que eu aprendi na minha vida, que é a criminologia crítica tem razão. Entende-se que nenhum preso, no senso comum, pode ter uma vida melhor do que nós aqui fora. A criminologia crítica, há muito tempo, demonstra que há um flagelo, e no senso comum, nesses grupos dos tios de WhatsApp, você vê que preso se alimenta 2 vezes, aquele bababá, aquele discurso de fachada que muitas vezes esconde qualquer mínimo de dignidade. E as pessoas não se envergonham. As pessoas não têm vergonha de defender esse tipo de coisa. E aí, quando chega numa época de pandemia, em que as pessoas estão presas em casa, todos nós estamos em prisão quase domiciliar, e a gente achava que prisão domiciliar era uma coisa boa, né? O 320, Código de Processo Penal, nós achávamos que era um benefício. Hoje nós estamos em prisão domiciliar e sabemos como isso é dificultoso. A gente tem um projeto, e eu afirmo de maneira direta, tem um projeto de matar. Então, me parece que nesse modelo, quando nós temos dados que mostram que nós somos o terceiro país que mais prende muito mal, porque os últimos dados estão no BI, do Ministério da Justiça, mostram que nós prendemos muito mal, uma população que tem crescido de maneira vertiginosa por uma guerra contra as bruxas, uma guerra contra as drogas, que não só prende o entregador de pizza, é como se nós quiséssemos acabar com a pizzaria e fôssemos prendendo todo o entregador. Pode-se prender todo o iFood, se alguém do iFood deixa de trabalhar, se coloca, tem outra pessoa. Então, é muito bizarro o modo como nós ainda pensamos em estratégias de prender as pessoas no tráfico. Se quiser realmente prender as pessoas no tráfico, é muito fácil, só que não convém ao establishment prender. E você movimenta uma máquina, movimenta a mídia, movimenta gente que realmente acredita. Tem muitos policiais de boa fé que acham que prendendo aquele traficantezinho desdentado que está lá, está fazendo um grande negócio, está melhorando a vida da população, quando ele não entende que ele é um manipulado na sua fantasia, no seu delírio individual, de realizar alguma coisa em nome da coletividade. E nisso eu quero destacar 2 fatores. O primeiro deles é que o CNJ andou com acerto na recomendação 62, e quando o Supremo Tribunal Federal não tornou obrigatória, mas apenas uma recomendação, ela largou na mão de cada juiz um desafio que é cotidiano. E eu falo isso desde o ponto de vista da magistratura. Boa parte dos juízes que defendem uma implementação humanizada da execução penal são defenestrados das respectivas varas. Nós temos vários colegas que matam no peito uma lógica de garantia de direitos e eles são hostilizados. Valois no Amazonas, João Marcos Buch em Joinville, ou seja, nós temos vários juízes no Brasil que, quando tem uma perspectiva dessa ordem, são, em geral, hostilizados. Um segundo fator que eu tenho trabalhado no meu livro, no Guia do Processo Penal, é um fator risco. Nós tivemos vários colegas que, ao
soltar alguém, como genericamente dar prisão domiciliar ou alguma coisa do gênero, foi altamente hostilizado nas redes sociais, com incrementos em relação aos seus familiares e outros personagens do cotidiano, porque eles estariam favorecendo e trabalhando em prol da criminalidade. Então, hoje em dia, quando um juiz dá uma decisão no processo, o Ana Paula, o Beron, o Eduardo Newton, que adora isso, eu sempre brinco com o Eduardo Newton, porque ele adora uma briga, né? Então, ele vai lá e posta a decisão do juiz no Instagram. E ao mesmo tempo que tem publicidade, tem tudo isso, você tem uma certa hostilidade. A hostilidade se dá para os dois lados. Ou seja, você tem a notícia em tempo real, quer favorável ao preso, quer favorável contra o preso. E isso tem gerado, em cidades muito menores, hostilidades enormes, passeatas contra o juiz, pneu furado, hostilidade em relação aos filhos. O Alexandre Bisotto, que é juiz em Goiânia, conta, e o livro dele, o medo como um dos ingredientes, um dos fatores da decisão do juiz, que o juiz tem medo, não tem medo do acusado, não tem medo da facção, ele tem medo dos consectários, das externalidades positivas e negativas que isso pode gerar. Nós temos casos do nosso colega de Porto Alegre que o filho não queria mais ir para a aula porque o pai saiu numa decisão que soltou pessoas num flagrante de roubo. Então, você tem algumas coisas que não participam da discussão geral do tabuleiro, que a gente vai ver, quero analisar, tem que analisar o 312. Tem requisito ou não tem requisito? Isso é muito ingênuo fazer isso. Nós temos uma magistratura que paga na pele o preço de, muitas vezes, garantir direitos. Então, de alguma maneira, a gente tem que ajudar. E aí, o que eu tenho pensado em ajudar? Então, eu não vou ficar discutindo como a gente pode fazer, como eu vou diminuir o risco do julgador. Na Argentina, o Zaffaroni foi advogado de um juiz da execução penal que soltou um sujeito que tinha sido condenado por estupro. Ele tinha sido condenado por estupro, os laudos eram positivos para que ele pudesse ter liberdade e o juiz bancou a liberdade contra o fiscal, contra o Ministério Público. Esse sujeito vai para a liberdade e depois de um tempo ele pratica um novo crime de estupro. E aí, imagina o que caiu em cima dele, que não deveria ter soltado alguém tão perigoso. Ele foi expulso da magistratura, embora fosse uma decisão que coubesse recurso, que tivesse tudo aquilo, porque ele não pode ter uma bola de cristal prevendo adiante. Então, quando a gente vai hoje para uma audiência de custódia, ou na execução, ou em momentos como esse, quanto mais dados você der ao juiz, indicadores de que o sujeito tem casa, tem família, tem telefone, tem registro, você consegue ampliar o nível de segurança do juiz para que ele possa soltar. Não deveria ser assim. Deveria ser uma análise exclusiva do 312. Eu trabalho com o processo penal como ele é, não como eu sonho. Eu não tenho um juiz garantista, eu não tenho um juiz eu tenho que constrangê-lo da melhor maneira possível para ele não ter para onde sair. E nisso eu tenho trabalhado com fontes autônomas. O que eu estou trazendo para vocês? Hoje, com acesso simples a um BI, a um Big Data, você consegue estar na audiência de custódia, ter comprovante de residência, de luz, de compra que foi feita e apresentar para o julgador, não um blá 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 de que o acusado tem endereço fixo, que a mãe dele vai trazer depois de comprovante de residência. Você tem tudo isso em dados públicos. Isso tudo que faz com que o juiz não possa se valer das cláusulas genéricas de ausência de garantias para soltar o sujeito. Então, o que eu tenho sugerido reiteradamente é que a gente possa utilizar a tecnologia em favor dessa segurança. E um passo mais adiante, que eu não vou poder falar hoje, é o uso da tecnologia para monitoramento de preso. Em vez de usar tornozeleira e coisas do gênero, a gente tem mais tecnologia, todos nós temos celular e vivemos nisso. Então, para resumir, para poder bater um papo com vocês todos e lançar a nossa bola, seria abusivo de minha parte vir aqui, acho eu, falar quais são os requisitos do 312. Falar que a prisão no Brasil ela é abusiva, ela é utilizada em larga medida, é usada como placebo. Isso todos os defensores públicos que um dia tocaram o pé numa vara criminal sabem disso. Nós podemos, quem sabe, converter a magistratura em geral, estou falando em geral, não estou falando de juízes específicos. Isso é um trabalho de longo prazo. A curto prazo, eu pretendo criar alternativas para que a gente possa
constranger o juiz cada vez mais, diminuindo as possibilidades que ele use de cláusulas dessa ordem. E aí me parece que o uso da tecnologia pode ser um papel decisivo para que a gente possa diminuir. Para terminar com vocês e dizer o que a gente tem feito nisso. Tem uma outra juíza, que é a Kate Saboia, que é uma juíza do Rio Grande do Norte, que está no CNJ agora, convocada. A gente fez uma coisa que parece legal, que a gente pode depois levar para cautelares e para prisão, que é a gestão da sentença. Então, a gente está fazendo um aplicativo que é bem legal, já foi um projeto para lá, que quando o juiz estiver aplicando a pena, se ele pega a conduta social, e a conduta social dele, para aumentar a pena, é qualquer coisa que não é validada pelo STJ, a sentença dele não fica verde. Se ficar verde é porque está em conformidade, inclusive no que ele majora. Isso significa que se a gente economizar 1 mês de pena por dia em uma vara, a gente economiza 30 meses de pena por mês. E se multiplicar pelas unidades do Brasil, a gente evita que pessoas fiquem presas milhares de anos com simples utilização da tecnologia. Então, o que eu tenho proposto é que a gente possa auxiliar os defensores para verificar e antecipar erros de aplicação e dar garantias ao julgador no que se refere à prisão e mecanismo que o sujeito não vai adiante. Aí, para a última questão que me parece importante, a gente tem hoje pensado com Marcelo Carlin outras punições. Isso é de lei diferenda, claro, mas não faz mais sentido, em 2020, punir as pessoas com prisão restritiva de liberdade na maioria dos casos. Então, como a gente pode mitigar o sofrimento dessas pessoas com de alguma maneira, um desterro tecnológico, de alguma forma não excluí-lo do ambiente, mas também não deixá-lo nas evidências dessa população que quer sangue. Enfim, há possibilidade de caminhar nesse sentido, mas o que se refere basicamente à custódia, nós não temos a esperança, não sou poliana que acho que os juízes vão soltar as pessoas, até porque os juízes que assim operam são ostracizados no ambiente da magistratura, eles são só conhecidos no ambiente da defensoria e hostilizados em qualquer ambiente da magistratura, porque não pensam como a maré comum. A massa não quer pensar, a massa quer delirar, e quando a massa delira, a massa quer punição. Todos nós aprendemos em todas as peças de Shakespeare que o couro só quer uma coisa, que é sangue. Então é nesse desafio que eu aposto muito nos defensores públicos do Brasil, nesse primeiro momento de fazer levar adiante. E lá no Supremo Tribunal Federal vocês têm uma defensoria da União, defensores que representam os estados, que tem um trabalho firme de eficácia e garantia. O que eles não podem fazer é milagre, dado os jogadores que cada um tem e não os jogadores que se sonha. A luta continua. Parabéns aos defensores do Brasil por não deixarem a peteca cair e não pararem, né? Seguirem adiante nessa luta desafiadora por uma democracia no âmbito do direito penal e fundamentalmente na execução penal. Nós agradecemos as suas considerações, Alexandre, e gostaria que você firmasse um pacto aqui conosco, 19 de maio de 2021, vir nos presentear com a aprovação desse projeto, sentença que você se referiu. Eu tenho certeza que seria um grande presente para os defensores públicos, não? Sim, sim. Eu espero que sim, né? Gostaria de trabalhar para isso. Né? Nós vamos lhe aguardar. 19 de maio de 2021, estaremos lhe aguardando aqui com esse presente. Mas, sem dúvida nenhuma, um projeto muito importante, a redução de qualquer mês no cárcere, de qualquer tempo de cárcere, é super importante. Nós temos que tentar diminuir essa grande população carcerária, ou estudar qual é a causa disso, por que se prende tanto. Né? Não adianta prender por prender. Na verdade, nós temos que fazer uma avaliação social. A questão é muito mais profunda do que simplesmente atrás das grades, não é mesmo? A questão das penas restritivas de direitos, com toda razão quando você fala, mas os defensores públicos, nós defensores públicos, eu atuo em área criminal já há bastante tempo, a gente sabe que muitas das vezes a gente luta para ter pelo menos uma pena de prestação de serviço à comunidade, pelo menos, né? Tamanha a nossa dificuldade. Mas
gostaria de passar a palavra para nossa colega, a doutora Ana Paula Dalinha, que é defensora no Rio Grande do Sul, e gostaria que ela trouxesse para a gente os impactos da pandemia na execução da pena, a Defensoria Pública, que tem o seu papel importante traçado na Lei de Execução Penal, órgão de execução, e gostaria que você trouxesse um pouco das suas considerações. Com a palavra, Ana Paula. Boa noite a todas e todos. Gostaria de cumprimentar, em especial, a minha colega Lúcia Helena e o meu colega Beron. Fazemos parte da Comissão de Política Criminal da ANADEP, e em nome de quem eu cumprimento todos os demais colegas e parabenizo pelo Dia Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Eu estou muito feliz com o convite da ANADEP, e em especial nesse dia tão importante para nós, a nossa luta, que é diária, em que do nosso dia a dia nós construímos a nossa defensoria, a defensoria que queremos. E um cumprimento especial também ao professor Alexandre. Realmente, como a Lúcia lembrou aqui, a minha última viagem de estudos e trabalho foi no encontro das defensoras e defensores públicos da região Centro-Oeste, e apesar de eu ser do Rio Grande do Sul, eu fui muito lá também pela sua palestra, professor, e para encontrar, claro, os colegas de Brasília e conhecer o trabalho deles, a atuação. E naquela ocasião nós fomos provocados, desafiados a repensar a nossa atuação, em especial em função de todo o avanço tecnológico. Então, o senhor já fez essa provocação para nós e foi muito proveitosa. E logo depois seríamos mais uma vez desafiados por esta absurda... não se diz assim que foi uma surpresa. Eu acredito, assim como Alexandre disse, que nós não podemos ser poliana, que era algo que estava previsto, né? Previsto no sentido de que a pandemia era um risco, que isso poderia acontecer. Os estudiosos bem sabem, os cientistas já haviam alertado. E se não falássemos em pandemia, há muito nós já vínhamos sendo provocados na execução penal com epidemias, né? Nós sabemos que o sistema carcerário ele está em colapso. Isso já foi reconhecido pelo STF na DPF 347, declarando que há um estado de coisas inconstitucional. Nós sabemos que nós temos um sistema que prende muito, como bem a Lúcia lembrou na fala, e prende mal, sem dúvida. E a pergunta inicial que nós sempre fazemos na execução e trazemos essa crítica, que muito tem a ver com a criminologia crítica que tenta superar o positivismo criminológico, é isso: quem nós prendemos? E isso linka muito com o que foi falado ontem pela jornalista Flávia aqui no webinário, né? Que fundamentalmente nós prendemos hoje os nossos jovens e os nossos negros, né? Pessoas pobres. Então, não por acaso a defensoria ela tem essa provocação de atuação, de estar muito presente na execução penal por conta disso, por conta desse usuário do nosso serviço, que em maior parte é o usuário do nosso serviço, a nossa população mais vulnerável. E o fato, assim, é que eu entendo que o grande desafio da pandemia é ter uma pandemia num sistema carcerário de superlotação. Nós temos um encarceramento em massa e para darmos em termos de representarmos isso em números, de 2005 a 2016, nós tivemos um salto de mais ou menos 360 mil pessoas presas para 726 mil pessoas presas. Então, esses números revelam o quanto nós encarceramos em massa. Então, agora, nós estamos no momento de ter que lidar com essa situação que nós mesmos provocamos, né? Que foi uma escolha de política criminal pelo encarceramento. Essa preferência, essa predileção pela pena privativa de liberdade. Então, nós mal nos recuperávamos do pacote anticrime que veio agora com a Lei 13.964, em 24 de dezembro, e que passou a viger em 23 de janeiro desse ano, quando nós tivemos, então, que lidar com esses novos desafios na defensoria da pandemia.
Por quê? Porque a nossa atuação na Defensoria Pública, ela é essencialmente voltada para uma atuação próxima. Nós precisamos ir até o cárcere, nós precisamos conversar com o nosso assistido, que está lá privado de liberdade, e com os familiares, e precisamos fiscalizar. Essas são nossas atribuições por excelência previstas na Lei de Execução Penal, artigo 81A, né? E essas funções, elas ficaram, por assim dizer, fragilizadas no momento em que, reconhecendo a pandemia, o próprio CNPCP, e também os estados, suspenderam as visitações, né? Sejam os atendimentos dos advogados e defensores públicos, quanto a visita dos familiares. Com isso, o nosso assistido ficou, de uma certa forma, incomunicável. As pessoas que estão hoje privadas de liberdade não sabem ao certo o que está acontecendo e até mesmo o que nós estamos, de fato, fazendo em defesa dos direitos. Então, esses são os complicadores, a meu ver, a superlotação e esse distanciamento. Mas, como na Defensoria Pública nós estamos acostumados a superar as adversidades, nós já estamos em constante diálogo, por isso até a importância das comissões da ANADEP, e também diálogo nas dirigências estaduais, aqui no Rio Grande do Sul, no Núcleo de Execução Penal, onde também eu integro esse núcleo, para tentar alternativas para chegar ao cárcere, ou para que possamos atender os presos com a mesma qualidade que sempre fizemos. E essa, então, tem sido a nossa perspectiva de manutenção dos atendimentos. E para finalizar, até para não... Eu não sei como que está meu tempo, Lúcia, confesso que eu não tenho nenhum controle aqui. A gente queria muito continuar te ouvindo, mas a gente está com o tempo meio apertado. Sim, então, para concluir, Lúcia... Isso, mas para concluir é isso, assim, só para dizer que nós estamos buscando em pleitos individuais o encaminhamento das pessoas para prisão domiciliar, para cumprir a recomendação 62, até porque a súmula vinculante 56, ela, como o próprio nome sugere, vincula e já dá a possibilidade para o magistrado, na sua decisão do caso individual, de fazer valer toda a política que vem sendo construída pelo STF de desencarceramento. Embora tímida, mas essa é a necessidade, a construção daqui para frente. Olha, obrigada. Ana, não, nós é que agradecemos, né? Poxa, brilhante as suas considerações, sempre muito bom falar de execução penal, triste, né? Porque revela as mazelas do cárcere, revela uma situação brasileira que não é motivo de orgulho. Mas é sempre bom expor as nossas feridas, né? É sempre bom expor os nossos problemas, porque talvez discutindo a gente possa chegar a alguma solução, ou pelo menos enxergar algum horizonte. Né? Vou passar a palavra para o nosso colega Beron Rocha, para que trace as suas considerações, mas vou pedir a você para que fale um pouquinho dos presos provisórios, né, dos reflexos da pandemia para os presos provisórios. A Ana Paula falou sobre a execução e agora a gente quer ouvir um pouquinho as suas considerações sobre os presos provisórios. Por favor, Beron, prazer te ouvir. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, né? A oportunidade de agradecer ao presidente Pedro, a Rivana, agradecer à presidente da escola, diretora da escola, a Ludmila, né? Cumprimentar as colegas Ana Paula, Lúcia e meu parceiro, amigo aí, Alexandre Moraes. A gente papeou, acho que umas 2 semanas sobre esse tema. É um tema candente, né? Se já é complexa a situação prisional em tempos, entre aspas, normais, né? Em tempos muito bem lembrado, colegas, da declaração, do reconhecimento do STF, do Estado Constitucional de coisa inconstitucional, pela ADPF 347, medida cautelar, isso em 2015. Então, imaginemos hoje com um aumento aí de talvez 30% da quantidade de pessoas presas no sistema, né? Outros complicadores, e atualmente com a questão da pandemia. Então, nesse momento em que nós vivemos, né, o reflexo da Covid-19 é um reflexo que dramatiza o sistema. O sistema já é dramático, mas ele
tem uma potencialidade, uma exponencialidade de conseguir dramatizar o sistema. Perceba-se, por exemplo, que em tempos normais, se nós temos uma demora para apreciação de pedidos de relaxamento, uma demora para apreciação de pedidos de liberdade, nesse momento, uma demora que antes era de 1 mês ou 2 meses, 1 mês ou 2 meses, no momento de pandemia, gera uma diferença gigantesca, brutal, porque há 1 mês tínhamos, digamos, por dia 20 mortos, hoje nós temos mais de 200, 300, 500 mortos. Então, é um quadro que se dramatiza de maneira muito rápida. E se modificou e se alterou de maneira muito mais dramática por causa da ausência ou da suspensão da realização das audiências de custódia. A resolução 62, que tentou trazer algum disciplinamento, alguma orientação para os tribunais e para os juízes nesse momento de pandemia, ela foi atendida em parte por os tribunais. Então, perceba-se que para a análise célere, a análise rápida, a análise de mérito de pedidos de relaxamento que tenham como fundamento a existência de comorbidades, a existência de gravidez, ou a pessoa que é idosa, Alexandre, nessa parte não houve celeridade. Os pedidos de relaxamento, Ana Paula, Lúcia, os pedidos de relaxamento de liberdade, fundamento na vulnerabilidade, com fundamento nas comorbidades, estão caminhando com a mesma velocidade ou falta desta. Mas a suspensão da realização de audiência de custódia, essa foi atendida no dia seguinte ao ser baixada a resolução. Então, a depender daquilo que é tratado dentro da resolução 62, foi atendido com celeridade. Outras questões não foram atendidas com celeridade. Essas questões têm, inclusive, medidas, decisões liminares públicas e publicizadas nesse sentido no CNJ, né? Sobre a questão da audiência de custódia, a demora dos alvarás. Alexandre, ela vem ao encontro especificamente do que você dizer em relação à conformidade das decisões da dosimetria da pena com o intuito dominante do STJ. Então, você imagina que eu peguei casos de alvará judicial que demorou 1 ano a ser cumprido. Então, assim, nosso papel de defensor, você chega lá para conversar com a pessoa que está encarcerada e diz, estou há 1 ano com alvará e não foi cumprido. Então, como a nossa missão é o defensorar, nós ouvimos e vamos verificar se realmente aquilo é verdade. Porque a primeira reação é de que isso não se trata, foi uma desinformação. Mas, de fato, existiu. Isso foi noticiado, inclusive, na Folha de São Paulo. E existem casos... Hoje, a demora do alvará generalizada no Brasil inteiro, 1 mês, 15 dias... E cada um dia que a pessoa está no cárcere sem uma ordem judicial fundamentando isso, além de uma violação aos direitos fundamentais, um impacto para quem econômica do direito, um impacto gigantesco para os cofres públicos. Então, existe possibilidade dentro da tecnologia para que isso seja resolvido, pelo menos minorado. Por exemplo, ontem foi baixada uma resolução da Justiça do Estado do Ceará diminuindo a burocracia, encurtando o caminho para o cumprimento do alvará, justamente usando as tecnologias. Penso eu que a tecnologia é um instrumento apto para isso, inclusive para a coibição de tortura nessa época, né? Já que a gente não tem audiência de custódia ali ao vivo, nós podemos utilizar outros meios para que essa coibição da tortura e dos maus-tratos seja observada. Mas, de fato, nós não sentimos uma sensibilidade, uma proximidade das decisões judiciais com a questão excepcional da pandemia. Parece-nos que o trato judicial com as questões continuam sendo as mesmas. Por isso, o sistema ganha uma maior dramaticidade. Muito obrigada, Beron, pelas suas considerações. Eu trabalho com presos provisórios e trabalhei um bom tempo fazendo audiências de custódia e sei da angústia que meus colegas estão passando com relação às audiências de custódia. A gente sabe da dificuldade que é não ter essas audiências,
né, do lamento de não ter, lamento jurídico de não ter as audiências de custódias, e a gente sabe também da dificuldade, quanto tempo está demorando para que a gente tenha apreciado um relaxamento, uma liberdade provisória. Realmente estamos num momento muito difícil, um momento único, né? E cada vez mais a gente vê o recrudescimento penal, leis e mais leis, trazendo um aumento de penas, muitas das vezes sem justificar. E aí eu queria devolver a palavra para o nosso palestrante, para que ele possa dizer um pouquinho para a gente, fazer um paralelo, né? Eu sei que o tempo está curto, mas trazer um paralelo entre a pandemia, o projeto anticrime que buscou recrudescer o sistema penal, nós nem nos acostumamos com ele, já veio a pandemia, né? Não tivemos nem tempo de tanta discussão, né? E sobretudo, o estado de coisas inconstitucional declarado pelo Supremo. Se você puder trazer e nos enriquecer, né, com esse paralelo, será ótimo. Obrigado, Lúcia. Foi uma alegria poder ouvir a Ana Paula e também o Beron. Acho que essa experiência de vocês do dia a dia, ela faz com que o limiar de frustração seja algo que se tem que se trabalhar todos os dias, e ao mesmo tempo ganhar impulso para continuar lutando. Então, eu admiro muito o trabalho de vocês. A Alice Bianchini avisou que está aqui assistindo, fico muito contente. Sexta-feira ela estará com vocês, no que se refere a essa semana da NADEP. Agradecer também a Ludmila, a Ivana, todas as pessoas que aqui estão, Maurílio, o Casas Mike, um grande parceiro do meu lado de Manaus. Enfim, o pacote anticrime para jogar para a torcida, numa situação de estado de coisas inconstitucional, quando o Supremo Tribunal Federal suspende a eficácia do juiz das garantias sobre o argumento de que não teve previsão orçamentária para fins de efetivação de custos do Poder Judiciário, eu pergunto onde está no pacote anticrime a previsão de gastos em relação ao aumento das penas? Em lugar nenhum. Esse argumento deveria servir para os dois lados. Se existe, de fato, e que é, a meu juízo, falacioso argumentar que vai aumentar as despesas, porque, na verdade, é só uma divisão funcional de atribuições de juízes que podem funcionar via internet. Aliás, todo o Poder Judiciário está funcionando por internet, e aumentando a produtividade significa que poder-se-ia trabalhar dessa maneira. Então, me parece que o argumento não se sustenta pelos fatos que atropelaram a vida inteira do Poder Judiciário. E o segundo argumento é que tem gente viciada em punição que precisa de um REAB. A gente precisa ter um REAB, como a gente faz assim, de reabilitação de gente que acha que punição resolve o mundo, né? Então, tem gente que aprendeu o vírus, que aprendeu o vírus porque acha que a gente tem que prender a população inteira. Isso é muito desafiador, porque as pessoas não entendem que o direito penal não serve para muita coisa numa democracia, e fundamentalmente quando você tem penas... É tão bizarro, assim, me perdoem a palavra, porque quem estudar um pouquinho da análise econômica do crime, o Beron fez referência a isso, quem estudar um pouquinho da análise econômica do crime sabe que penas maiores, elas têm só um efeito. O efeito de... A gente não tem duas vidas, isso não é videogame, a gente não vai nascer de novo. Então, estudar 120 anos para alguém de pena, 300 anos de pena, o cara não tem nada a perder. O cara tem o que a perder? Quando tu aumenta para 40 anos a pena maior, tu vai fazer o quê? Tu vai querer fugir, tu vai querer matar, tu vai querer ir adiante. E, afinal de contas, é a única possibilidade de tu respirar. Então, existe a possibilidade séria de você dar uma punição adequada dentro das regras e com punições efetivas. Isso é estudado muito seriamente por gente que foi um pouquinho a mais. A gente quer fazer o que com as pessoas? A gente quer que elas tenham o efeito dissuasório da pena, a gente quer fazer punição por punição, quer torturar, quer matar. Então, dependendo do que a gente quiser, se a pena tem um aspecto somente de hostilizar, como alguns falam hoje, a pena não tem mais aspecto retributivo, não tem aspecto prevenção negativa, positiva, nada disso. A pena tem um aspecto de retaliação. Vou te retaliar porque eu quero que você obedeça. Mas em tudo isso, a retaliação, quando é uma punição, ela tem que ser dada numa medida. Quem tem filho aqui, Ana Paula, Lúcia, Beron, todos nós, aliás, tem uma história muito legal do Beron, dos filhos dele, um dia vocês peçam para ele contar, do ovo de Páscoa que chegou lá da Paula, que essa história é muito rapidinha, vale a pena contar até para rir.
O Por Beron favor. comprou ovo de Páscoa e deu para todos os filhos dele. Então ele foi lá e deu ovo de Páscoa para todas as crianças. Nisso toca o interfone. O porteiro diz: chegou uma caixa para o senhor. E aí chega, e é um ovo de Páscoa do orientando da Paula, que é uma coisa enorme, gigante, cheia, enorme, um ovo daqueles que é da coisa. E aí as crianças começaram a chorar, porque o coelhinho da Páscoa, o que eles tinham feito de errado? Porque o coelhinho da Páscoa deu um ovo menor para eles e para o pai deu um ovo desse tamanho. Então as crianças começaram a chorar, porque foram punidas de maneira invertida. E essa história eu acho fantástica, porque ela segue aqui, afinal de contas, a punição, e a gente trabalha numa sociedade que escolheu o direito penal, é uma escolha civilizatória, uma escolha democrática. Eu não posso pegar para o meu filho, se meter o dedo na tomada e dizer que ele vai pegar 40 anos de pena. Tem que ser proporcional de alguma medida. Se a pena tem alguma função, ela tem que ser adequada pelo menos para que o sujeito tenha esperança da vida. Se ele não tem esperança nenhuma, a gente tem o quê? A gente tem isso acontecendo dentro e a gente tem uma outra situação. Quem cai no sistema prisional? Se eu, a Lúcia, a Ana Paula ou o Beron cai no sistema penal, qual é a pergunta que o cara que vai nos colocar faz? De que facção tu é? Aí tem um ministro da Justiça, que agora está lutando por direito, por paridade de armas, que queria fazer uma campanha, diga não à facção. Como? O meu está na reta, vocês sabem que todo mundo que entra no sistema ou vai para um lado ou vai para o outro, ou fica no muro e apanha dos dois lados. Que mundo é esse que você quer colocar pessoas para dentro do sistema, como diz o Zaffaroni, você quer colocar as pessoas dentro do elevador para deixar 10 anos para eles saírem ressocializados? Claro que o discurso da ressocialização é uma fraude. Todo mundo que estudou um pouquinho de criminologia crítica sabe disso. Mas é quando você mete um sistema que está assodado de gente, dominado por facções em geral, pessoas que poderiam estar fora, você cria um exército dentro, você está regimentando gente para as facções. Então é tão bizarro, porque se tiver um pouquinho de possibilidade de pensar duas casas na frente, nós criamos um sistema que é genocida para fora e para dentro. Não faz nenhum sentido o sistema penal do jeito que está aqui. E quando aí você tem um problema desse naipe, o que importa é matar essas pessoas. Então, me parece que hoje o desafio é, de fato, tem gente torcendo para que morra muita gente. Só tem um detalhe, né? Hoje, quem eu consigo acompanhar é muita gente prisional, gente que faz segurança, que trabalha ali, que é sério, que está pegando Covid. Quando nós não tivermos gente que faz a segurança, que faz o dia a dia, a primeira explosão que houver de um presídio como esse, aí nós vamos ter um desafio de querer matar as pessoas que estão fugindo. Isso é muito grave, porque isso é uma tragédia anunciada. Nós estamos caindo e caminhando para um precipício. Se isso continuar por mais 2, 3 meses, sem visita, sem defensor, sem nada, e mais, a gente está aqui em casa, a gente não sabe se o vírus está chegando ou não está chegando. Você imagina estar preso, em que só houve boato, que só houve a história de fora. E isso faz com que o pânico possa se instalar. Então, o meu desafio, e respondendo muito rapidamente o que a Lúcia falou, que já falei demais, é dizer que o pacote anticrime está baseado em falácias. O pacote anticrime é uma fraude do ponto de vista de quem estudou um pouquinho de criminologia. A punição dessa maneira não serviu aqui, não servirá em nenhum lugar do mundo. A lei dos crimes hediondos mostrou que ela foi relevante do ponto de vista, e ela só faz uma coisa: aumenta o preço do crime. Quando você aumenta o preço do crime, você aumenta também a possibilidade de não reagir. Como eu posso dizer isso? Eu até sofro. Quando você aumenta a pena do roubo seguido de morte para a pena do 157 do parágrafo, você faz o quê? Se o sujeito, a gente vai estudar isso lá, é um sujeito racional, ele vai deixar a vítima viva ou não para reconhecê-lo, já que o roubo dá uma pena maior? Então, a gente pensar um pouco adiante como seria o Batman agindo é bem legal, porque isso nos amplia os horizontes. Não significa que não devamos punir, mas significa que nós devemos punir dentro de uma lógica democrática. O artigo do Beron de hoje sobre a convencionalidade com Valério Mazzuoli é muito legal. Se a gente for estudar um pouquinho disso, é muito significativo. E a última coisa mesmo para falar. Eu estou na magistratura há 22 anos. Depois da lei de drogas, da 11.343, em que você retirou o 28, o artigo 16, e botou o 28 que no jargão coletivo não dá nada,
você teve um acréscimo que é muito significativo. Tem gente realmente que acredita que o sujeito, que o traficante do dia a dia ali, o que mora com a mãe, eu pergunto, esses dias eu fiz uma audiência que o meu colega disse, esse é um grande traficante. Eu disse, se eu podia mostrar os dentes, ele não tinha dente, ele morava com a mãe. Quem é o grande traficante que não tem dente e mora com a mãe? Quem é que mora com a mãe? O complexo de Édipo dele é enorme, ou ele de fato está ali, é mais um de uma multidão. Então, não entendeu o desafio do que é, de fato, a criminalização. E aí você teve o quê? Uma explosão de mulheres que foram levadas pelo 35 em associação no 33, porque elas deveriam denunciar os maridos. Em que mundo vive alguém que diz isso? Em que mundo vive? Ele acha que a pessoa vai chegar, a mulher vai denunciar o marido, e como não denunciou, associa-se ao tráfico. E gente que continua denunciando. E sabe o que é mais bizarro? Nem dá vontade de falar isso numa lógica, porque tem gente denunciando hoje com agravante do artigo da agravante genérica do Código Penal, porque tem gente cometendo crime em situação de pandemia, que é aquela agravante genérica do Código Penal. Então, assim, a coisa chega num ponto que as pessoas não conseguem entender o desafio que é viver democraticamente no regime de pouca punição. Ela seria muito mais efetiva, seria muito mais prática, e nós evitaríamos o quê? Como se vocês, na academia, a gente tem lido, tem muitas pessoas que hoje em dia cobram mensalidade de quem estava preso. Tem vários livros que demonstram aí que as pessoas que saem têm proteção interna e pagam mensalidade para quem está fora. Então, a gente está fazendo o quê? Colocando gente que não se controla, a gente está criando mensalistas, um exército para as facções. E esse é um desafio que a gente tem que martelar, bater firme e ter coragem de dizer que a luta pela efetivação de direitos não é de bandidos, não é de criminosos, mas sim de todo cidadão, que nós apostamos na possibilidade de nós reengajá-los socialmente. Muito obrigada pelas suas considerações, né? Foram ótimas. Todos nós que somos defensores, que estamos no crime, passamos uma angústia muito grande com o projeto anticrime e com o recrudescimento penal. Isso nos faz lembrar, se a gente pegar a exposição de motivos do nosso Código de Processo Penal, na década de 40 já se discutia a grande onda de criminalidade que existia naquela época. E aí, de 1940 para cá, foram editadas diversas leis, né, diversos estudos, e a onda de violência, passaram-se anos e anos e anos, e cá estamos de novo discutindo a onda de violência, né? Mas gostaria de passar a palavra para a Ana e para o Beron logo em seguida para fazer as suas considerações finais. Vou ter que reduzir um pouquinho o tempo de vocês. Desculpa. Né? Não, imagina. Né? Nós gostamos muito de te ouvir, foi muito bom. Né? Mas vou ter que reduzir um pouquinho o tempo de vocês para vocês fazerem as considerações finais em cima do que foi dito aqui na nossa live, tá bom? Né, Ana, por favor, com a palavra. No gancho do professor Alexandre, é importante termos, então, essa consciência da absoluta falência da pena privativa de liberdade. Precisamos superar esse apego em demasiado, tanto que essa discussão é que culminou na súmula vinculante número 56. Nos debates, quem acompanhou, quem não acompanhou, pode acompanhar. Nos debates que foram travados entre os ministros, quando da construção da súmula vinculante, se sabe que ela veio de decisão no RE 641-320, precedente do Rio Grande do Sul, reconhecida a repercussão geral. Ali, o ministro Barroso, por exemplo, chamou a atenção de que, se nós formos falar em termos econômicos, nós tínhamos que realmente começar a repensar. Por quê? Porque uma pena de prisão domiciliar bem aplicada custaria mais ou menos, ele falou em valores da época, lá em 2015, 2016, R$170 por mês, a prisão domiciliar mediante monitoramento por preso, enquanto que o preso custa, em média, R$1.700 ao mês. Então, esse discurso é um discurso posto, um discurso falacioso. O fato é que muitos se apropriam desses discursos
de prisão como algo que vai resolver o nosso problema. E na linha do que vinha trazendo a Lúcia, é isso, que nós estamos acompanhando há anos, trabalhando com o direito penal e com a execução penal. Eu, por exemplo, completo também 14 anos esse ano. É isso, que se prende e não se resolve. A pena e o seu caráter ressocializador e todos os res que a ela são atribuídos não cumpriu o seu papel. Então, o grande desafio é esse. Agora, se nós até o momento não olhamos para isso e não conseguimos superar tantas pessoas que vão na contramão, como chamou a atenção o professor Alexandre, que nós pelo menos usemos esse momento de pandemia para olhar para o problema, para reconhecer o desafio e para mudar daqui para diante. Daí sim com uma forma efetiva e não recrudescimentos falaciosos e discursos falaciosos. Eu vou concluir, então, agradecendo, Lúcia, para não tomar mais tempo da palavra do colega Beron, que com certeza muito tem a acrescentar aqui no final. E agradeço, então, a ANADEP mais uma vez pela oportunidade de aqui trazer um pouquinho da fala do Rio Grande do Sul. Foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpa se eu falei demais também, perdão. Imagina. De maneira nenhuma, ficaremos todos ouvindo você ainda durante muito tempo. Só para, sempre um prazer ouvir. Exato. Isso, com certeza. Para acrescentar aqui o que os colegas falaram, né, trazer essa questão de que finalizar falando dessa questão do Covid, do sistema carcerário, e falando um pouco do papel da Defensoria Pública dentro desse sistema. Então, a Defensoria Pública lá extra poder, né? A Defensoria Pública está lá como hoje expressamente está na Constituição, explicitamente está na Constituição. Nós somos responsáveis pela expressão e instrumento do regime democrático, pela promoção dos direitos humanos. E o regime democrático não vai se concretizar a não ser com um dos seus princípios fundamentais, um dos seus fundamentos, que é a dignidade humana. Então, a Defensoria Pública, ao buscar dentro do sistema carcerário a concretização dessa dignidade humana, precisa olhar para a Constituição como um todo. Precisa perceber, e isso a gente tem que levar mesmo como defensores públicos, é de mostrar que a Constituição ela tem uma preferência por medidas não detentivas em face das detentivas. Isso é muito claro, tanto na questão da prisão provisória, quanto na questão da definitiva. É uma escolha constitucional, uma escolha civilizatória, uma escolha do nosso povo, da nossa sociedade, uma preferência de medidas não detentivas em face das detentivas. Não adianta esses projetos de lei mirabolantes que prometem, eu e Alexandre já escrevemos muito sobre isso, né, esse direito penal simbólico, em que você vai aumentar penas, criar novos tipos de penas, endurecer a forma de progressão de regime. Isso a gente pode, aqui mal comparando novamente com questões econômicas, né, Alexandre? Existe uma curva de Laffer para isso. Tem um ponto em que não faz mais diferença. Tem um ponto que não se faz mais diferença. Então, a partir dali, não adianta mais endurecer penas, porque isso não vai resolver, isso não vai mais causar o impacto que se esperaria. A gente precisa buscar esse equilíbrio, e esse equilíbrio é justamente com medidas civilizatórias, e esse é o papel da Defensoria Pública, esse é o papel que a gente precisa ter do diálogo institucional, as atuações desses judiciais conversando com os conselhos Nacional de Justiça, do CNMP, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. Essa é a nossa função de amigos democracia, ou seja, um amigo da democracia, de conversar, de propor os diálogos para a gente chegar a essas soluções consensuadas com base em estudos anteriores. Então, finalizo agradecendo muitíssimo ao meu amigo, irmão, parceiro, Alexandre, por sempre estar doando o seu tempo para a gente, para a Defensoria Pública, agradecer pela visão que ele traz do processo do direito penal, as companheiras aqui, Lúcia e Ana, viram a gente, ao Pedro, a Rivana, a Ludmila, pela oportunidade de estar aqui. Um abraço para todos os defensores públicos no nosso dia de hoje. Parabéns, pessoal. Eu gostaria de finalizar o nosso encontro agradecendo o Alexandre. Muito obrigada por abrilhantar a noite dos defensores públicos, abrilhantar o dia do defensor público com as suas palavras. Obrigada, Ana, obrigada, Beron. E deixo aqui um parabéns especial para todas as defensoras, todos os defensores, e digo a vocês, a Defensoria Pública é a esperança, nós somos a esperança, nós somos o caminho, né, dos menos favorecidos, então não podemos perder a fé e estaremos sempre juntos. Um grande abraço para todos vocês.
Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Parabéns aí. Obrigada. Obrigado, um abraço.